Senado aprova a medida provisória que transfere imóveis do INSS para a União. Indicação de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central é aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário. No Senado, o ministro da Educação diz que errou ao pedir que escolas filmassem estudantes cantando o hino nacional sem a autorização dos pais. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores aprovaram nesta terça-feira a transferência de 3.800 imóveis do INSS para a União, o que vai ajudar a reduzir o déficit da Previdência. A medida provisória trancava a pauta do plenário. De acordo com a MP, os imóveis serão administrados pela Secretaria do Patrimônio da União. O governo estima que o valor total deles seja de aproximadamente 6 bilhões de reais. A transferência vai ajudar a aliviar as contas previdenciárias, com a amortização das dívidas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, junto ao Tesouro Nacional. A medida também liberou cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em propriedades da extinta rede ferroviária federal. A MP foi aprovada sem um artigo polêmico incluído pela Câmara dos Deputados. Ele autorizava o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, a doar ao Ceará uma área situada no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, que fica no litoral norte do estado. Isso foi tema da reunião de líderes, onde vários líderes partidários se manifestaram em relação a esse tema. E, naturalmente, a mesa diretora do Senado Federal acolheu as manifestações dos senadores em relação a temas estranhos à medida provisória na sua edição originária. Não se admite que se coloque no bojo de uma medida provisória algo absolutamente impertinente. Embora a matéria seja meritória, se trata de assuntos relativos às áreas do DENOX, mas não é aqui, não é nessa medida provisória, não é nesse texto que nós vamos dar resposta para essa questão. Essa medida provisória tinha uma matéria estranha, não quero aqui entrar no mérito se era correto ou não correto, justo ou não justo, mas a verdade é que ela desrespeita uma resolução do próprio Senado e do Congresso Nacional que trata de matéria estranha ao conteúdo e objeto da medida provisória. O senador Rogério Carvalho discordou. Não é matéria estranha ao escopo da medida provisória, porque essa medida provisória tratava de cessão de imóveis da União para diversos fins. E aqui nós deixamos de fora a doação de uma área ao governo do estado do Ceará que beneficiaria centenas de famílias. O plenário aprovou a indicação de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central, sabatinado mais cedo pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores ainda autorizaram 2 empréstimos com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, um de 73 milhões e 300 mil dólares para o município de Fortaleza e outro de 50 milhões de dólares para o estado da Paraíba. E antes da ordem do dia no plenário, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com os líderes partidários. Um dos temas da reunião foi a CPI de Brumadinho. Ficou decidido que o Senado vai aguardar até o dia 11 de março para que a Câmara dos Deputados instale a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de Brumadinho. Caso contrário, os senadores pretendem colocar em funcionamento uma CPI só do Senado para investigar as causas da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem da mineradora Vale, que aconteceu há um mês em Brumadinho, Minas Gerais, e provocou mais de 300 vítimas, entre mortos e desaparecidos. É fundamental que a Câmara se resolva o quanto antes, consiga as assinaturas para a instalação e assim, dessa forma, a gente possa
instalar uma comissão parlamentar mista. O Senado não pode ficar indefinidamente esperando. Por isso o Senado, que já consensuou, já coletou assinaturas para a comissão parlamentar de inquérito e já tem as indicações de líderes, com a única exceção do bloco que está o PT e o PROS, que deverá fazer durante essa semana, possa fazer a instalação da comissão. Na reunião de líderes foi definida ainda uma agenda para debater a reforma da Previdência e o Pacto Federativo nas primeiras semanas de março. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ser convidado para uma sessão temática no plenário do Senado, que deve acontecer entre os dias 13 e 14 de março, para expor as diretrizes econômicas do governo, incluindo a reforma da Previdência. Na semana seguinte, está previsto um debate com os 27 governadores, representantes da Frente Nacional de Prefeitos, Confederação Nacional de Municípios e com os prefeitos das capitais para discutir o Pacto Federativo e temas como a cessão onerosa do pré-sal. Bom, e passada a fase da apresentação da proposta de reforma da Previdência, começa agora o processo de negociação entre os diversos atores envolvidos. O governo inicia o diálogo com a base de apoiadores na Câmara dos Deputados, onde acontecem as primeiras votações. Vamos ver agora com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale, como está essa primeira semana de negociações. Boa noite, Antônia. Boa noite, Ani. Agora começa a fase das negociações, agora começa a fase da política, dando, de fato, os rumos da economia. A primeira reunião com o presidente Bolsonaro acontece no Palácio do Planalto. Ele recebe os líderes dos partidos da base governista. O PSL, que é o partido dele, o Democratas, dos presidentes da Câmara e do Senado, o PP, Partido Progressista, PSD, PR, PRB, PTB, PSC, PMN, MDB e PSDB. Essa conversa não é simples. A proposta de emenda constitucional, coordenada pelo ministro Paulo Guedes, é mais dura para com os trabalhadores do que a que foi apresentada pelo presidente Temer. Para o trabalhador de nível básico, ou mesmo técnico, receber uma aposentadoria superior a um salário mínimo, ele vai ter de contribuir por bem mais do que 20 anos, Ani. Por quê, Antônia? É que foi feito um arranjo, uma espécie de um escalonamento. A gente tem um gráfico aqui que eu vou mostrar, que é uma versão um pouco resumida do que foi apresentado pela equipe econômica. Então, pela proposta, o trabalhador que tiver alcançado ali as condições para aposentadoria, que são a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, e os 20 anos de contribuição que está aqui, esse trabalhador ele só tem direito a receber 60% da média de todas as contribuições que ele fez ao longo da sua vida. Então, ele começa aí, ele começa com 60%, embora já tenha todas as condições. Daí em diante, ele vai ter que ter mais tempo para receber o restante. A cada ano que ele tiver contribuído a mais, ele vai receber 2 pontos percentuais a mais daquilo que é a média da sua contribuição. Então, se ele contribuiu 21 anos, ele vai receber 62%, 22 anos, 64%, e assim por diante. Com 25 anos de contribuição, é que ele vai receber 70% da aposentadoria. Aí, se ele quiser 80%, ele vai ter que contribuir por 30 anos. 90% com 35 anos e só quando ele contribui realmente por 40 anos é que ele vai ter direito aos 100% daquilo que é a média das suas totais contribuições durante toda a vida, o que vai atingir, portanto, 40 anos de trabalho, no mínimo 40 anos de contribuição para chegar aí. Agora, se esses 60% forem inferiores ao salário mínimo, como é que fica? Bom, nesse caso, o governo garante o pagamento do salário mínimo, né? Porque a regra nova prevê que aposentadorias não poderão ser um valor inferior ao valor do salário mínimo. Mas aí, para chegar para o trabalhador contribuinte receber um valor acima do salário mínimo, ele vai ter de contribuir com valores muito maiores durante toda a vida, porque 100%, né, ele só vai conseguir atingir, para ele chegar, por exemplo, a uma contribuição de R$1.000, a média, nessa base aqui, a média de salários dele vai ter que ser de contribuições
contribuições vai ter que ser acima de R$ 1.600. Então, é uma conta que não é simples. No fim, ele vai sempre receber a menos do que seria a média das suas contribuições aí ao longo desse período todo. Certo, Antônio. Não é uma coisa fácil chegar a receber uma aposentadoria de 2 salários mínimos para um contribuinte que, ao longo desse tempo todo, não alcançou, muitas vezes, uma contribuição grande. Se é uma empregada doméstica, um trabalhador braçal, normalmente eles contribuem com, no máximo, o salário mínimo. Então, ótimo. E o governo, então, vai ter muita coisa para negociar, né? Essa proposta, ela tem um ponto ainda um pouco mais delicado, porque ela tira as regras da Previdência da Constituição. Esse é um dos pontos mais difíceis de negociação aqui no Congresso. Fazendo isso, tirando da Constituição as regras da Previdência, a estrutura básica da Previdência, facilita muito mais qualquer mudança. E isso muitos parlamentares já têm demonstrado que isso é difícil. Facilita qualquer mudança, não, ao contrário, simplifica qualquer mudança. Não, para o governo fazer uma mudança futura na presidência, basta apresentar uma proposta, por exemplo, um projeto de lei. E aí mas isso não é fácil, né? Então, dos outros pontos polêmicos também é a questão da capitalização, da transformação da Previdência, como é hoje, né, em uma Previdência de capitalização, onde cada um contribui para a sua própria aposentadoria. Essa proposta, esse ponto, ele surge no projeto do presidente Bolsonaro como optativo, mas quem conhece a história da Previdência e do trabalho no Brasil sabe que esse optativo acaba virando obrigatório. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o FGTS, que lá em 1967 surgiu como optativo, mas virou obrigatório. E por quê? Porque ninguém conseguia emprego se não optasse pelo fundo, que naquela época a alternativa era a estabilidade no emprego. Então, realmente vai ser uma negociação e tanto, né? Vai ser uma negociação e tanto. O governo está apostando que aprova no primeiro semestre, mas isso não é uma coisa muito simples, porque, ao contrário do presidente Temer, que em 2016 optou por negociar antes as bases da sua proposta de emenda constitucional com os parlamentares, o presidente Bolsonaro seguiu um estilo diferente, a estratégia que a gente chama de atirar primeiro e perguntar depois. Ele mandou o projeto ao Congresso sem negociar, sem perguntar a opinião da sua base sequer, da sua base parlamentar. Os líderes dos partidos da base dele avaliam que essa proposta veio cheia do que se chama de bodes, pontos colocados para serem retirados mesmo na mesa de negociação. Mesmo assim, essa negociação tem um custo. Os líderes do bloco do governo avisaram que a ampliação do poder dos partidos na esplanada pode ser uma boa moeda de troca para abrir essa conversa. O líder do bloco da maioria, deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, declarou que esse bloco, que são 11 partidos, tem muitos técnicos e políticos qualificados para assumirem ministérios e secretarias no governo federal. Mas a tramitação na Câmara só começa mesmo depois do Carnaval. É observar. Isso, observar, e você vem sempre contar para a gente aqui as novidades. É isso mesmo, Eni. Muito obrigada pelas informações, Antônia. Eu que agradeço. E ainda falando sobre economia, Roberto Campos Neto, aprovado pelo plenário do Senado para a presidência do Banco Central, passou por sabatina hoje de manhã na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele disse que o Estado brasileiro é ineficiente e que precisamos de mais empreendedores e menos atravessadores. O economista também afirmou que vai incentivar o uso de novas tecnologias para reduzir as taxas de juros. Roberto Campos Neto é economista com extensa trajetória no sistema financeiro, em especial no Banco Santander, onde exerceu várias funções entre 2000 e 2018. É neto do economista e ex-ministro Roberto Campos. O indicado para substituir o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, se comprometeu com a estabilidade da moeda, com o controle da inflação e prometeu trabalhar na modernização do sistema financeiro nacional. Lembrou a necessidade de estímulo ao cooperativismo
empreendedorismo e de avanços nos programas de microcrédito para permitir contratos mais práticos entre a população com instituições financeiras de forma mais simples e menos arriscada. Roberto Campos Neto destacou duas das metas do governo de Jair Bolsonaro para os primeiros 100 dias de trabalho: a fixação de critérios para cargos de dirigentes em instituições financeiras públicas e a lei de autonomia do Banco Central. Ele defendeu ainda que o Estado abra mais espaço para a iniciativa privada e reduza drasticamente a sua atuação em diversas áreas. A nação já percebe a necessidade de reformas e precisamos empregar essa oportunidade na criação de uma cultura em que haja mais empreendedores e menos atravessadores. O atual governo está trabalhando para implementar uma agenda modernizadora e liberalizante. É hora de fazer mais com menos. É necessário eficiência, transparência, prestação de contas e mensuração do impacto quanto ao uso de recursos públicos. Quanto à questão fiscal, o país precisa avançar na estratégia de ajustes e reformas, em particular, mas não apenas, na reforma da Previdência. O relator da indicação de Roberto Campos Neto, senador Eduardo Braga, questionou o economista sobre as altas persistentes nas taxas de juros, mesmo com a queda da taxa Selic. Os juros para o consumidor e para as pessoas jurídicas no Brasil têm a aberrante marca de ser 5 a 50 vezes maior do que a taxa Selic. Então, por que o Bradesco não pode oferecer juros mais baratos? Então, por que o Banco Itaú não pode oferecer juros mais baratos? Ou então, por que o Santander não pode oferecer juros mais baratos? Ou por que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não podem oferecer juros mais baratos? O maior instrumento democratizante do século está aqui. Tecnologia. É importante os senhores entenderem que se a gente tem um estímulo à tecnologia e a gente tem uma intermediação muito grande, a tecnologia vai ser o principal elemento de desintermediar isso. Porque se temos plataformas eficientes e tem alguém querendo emprestar um juros muito caro e tem alguém que está disposto a emprestar, essa plataforma é que vai fazer a conexão. Então, a primeira medida que eu mencionaria é mercado de capitais e a segunda é estimular as plataformas digitais, estimular a desintermediação por meio de tecnologia. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, participou de audiência pública na Comissão de Educação do Senado nesta terça-feira. Ele admitiu que foi um erro pedir que crianças fossem filmadas cantando o hino nacional nas escolas. Logo na chegada, o ministro teve que responder sobre a polêmica que envolveu o ministério esta semana. O e-mail encaminhado às escolas sugerindo a leitura de uma carta que termina com o slogan de campanha do presidente Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O e-mail também orientava os diretores para que filmassem as crianças cantando o hino nacional, sem autorização dos pais, e encaminhassem os vídeos para o ministério. Vélez Rodrigues admitiu que errou. Não, eu percebi o erro, tirei essa frase. Tirei a parte correspondente a filmar crianças sem autorização dos pais. Terá, evidentemente, se alguma coisa for publicada, será dentro da lei, com autorização dos pais. Na comissão lotada, teve que repetir as explicações. Cantar o hino nacional não é constrangimento, não. É amor à pátria. O slogan de campanha foi um erro. Já tirei, reconheci, foi um engano. Bem, um engano, tirei imediatamente. E quanto à filmagem, só será divulgada com autorização da família. Onde o senhor estava com a cabeça ou sua equipe quando saiu esse comunicado? Vossa Excelência aqui já se retificou, já se arrependeu, já disse que foi um erro. Mas saiu um comunicado oficial no dia de ontem por parte do Ministério da Educação. A pergunta é se teve já um outro comunicado às escolas do país pedindo para desconsiderar. Porque, caso contrário, senhor ministro, é um flagrante crime de responsabilidade, de improbidade, utilizar nas escolas a consígnia do candidato vencedor na última eleição presidencial. Não me parece que está de acordo com este princípio constitucional e muito menos me parece que seja patriótico. Eu, sinceramente, não gostaria de ver um filho meu sendo obrigado a cantar um hino nacional, sendo filmado, porque a minha preocupação maior é que a gente não confunda a questão da ideologia com a educação. Nós temos que separar isso. E aqui eu não falo em defesa de ideologia alguma, falo apenas no foco, que é o grande foco, que é a educação.
Acompanhado por 5 secretários, o ministro falou sobre as diretrizes do Ministério para os próximos anos. Entre as prioridades, Vélez Rodrigues citou a alfabetização, a educação especial, a valorização dos professores e as escolas cívico-militares. Segundo ele, um modelo que tem dado certo nos estados onde já foram instaladas. Os bons resultados são palpáveis. Não há esse tal de militarismo, não. Há educação cívica e educação na prática das normas, da lei, o professor é respeitado. A única modificação curricular ocorrida nos lugares onde houve estas escolas cívico-militares é a adoção da velha disciplina Educação Moral e Cívica, que é denominada hoje Educação para a Cidadania. Para mim não combina, ministro, polícia, arma dentro do ambiente escolar. O ambiente escolar, para mim, é um local de educação, de socialização. Inclusive, nesses ambientes de ressocialização, que são onde nós temos, por exemplo, adolescentes que cometem ato infracional, a gente faz essa defesa de uma forma inconteste, porque é através da educação que a gente faz transformação de vidas. Então, para mim, essa combinação não me soa bem. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve hoje no Senado. Ele apresentou as diretrizes do governo para o setor. Entre os pontos destacados, a situação da Valec e a busca por investimentos na iniciativa privada. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, chamou a atenção para o orçamento escasso do Ministério. Durante a audiência pública, na Comissão de Infraestrutura no Senado Federal, o titular da pasta defendeu a ampliação e fortalecimento de parcerias com o setor privado em novos empreendimentos. Nós não temos recursos para fazer investimentos e precisamos, então, ser capazes de atrair o setor privado para participar dos nossos empreendimentos, para que eles coloquem dinheiro. O ministro ressaltou que o diálogo com o parlamento e órgãos de controle é fundamental para o avanço da infraestrutura brasileira e parte integrante da solução dos problemas. Nós temos sentido espaço para isso, nós temos sido bem recebidos nos órgãos de controle e eu acredito que isso vai ajudar muito, vai dinamizar muito os investimentos, vai dar ritmo, vai dar corpo àquilo que tem que acontecer e também vai permitir análise célere daqueles empreendimentos que vão ter que ser transferidos para a iniciativa privada. O titular da pasta também destacou a importância de uma gestão eficiente dos recursos e da continuidade e execução de obras. Essa é a lógica do governo Bolsonaro, é uma lógica de Estado, né? Continuando aqueles projetos que estavam em andamento, que são importantes e trazendo novos projetos para dentro da carteira. Sobre uma possível liquidação da Valec, empresa que cuida de ferrovias, e a demissão de seus funcionários, o ministro disse que o assunto vai ser tratado com responsabilidade. Nós vamos estudar isso com toda serenidade, tem muita gente lá no Ministério debruçado sobre isso, vendo brechas legais para ver o que é possível fazer aí com a questão dos funcionários, dos empregados públicos, né? Se é possível, de alguma forma, aproveitar e, enfim, isso vai ser encaminhado da forma mais responsável possível. A dívida dos estados com a União pode chegar a 640 bilhões de reais. Alguns não estão conseguindo quitar as parcelas e ainda enfrentam dificuldades para arcar com despesas como o salário do funcionalismo. Por outro lado, os estados alegam que não recebem da União compensações previstas na Lei Candir. O senador Luiz Carlos Reis quer debater esses temas na Comissão de Assuntos Econômicos. Olá, o Senado tem uma agenda para a economia do país que vai além das reformas. O ponto mais preocupante hoje é o alto endividamento dos estados. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Senador, o senhor apresentou um requerimento para a realização de uma audiência pública com o ministro da Economia e representantes dos estados. Ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente Aziz colocou essa matéria em votação e foi aprovada. Nós estamos a gente quer conversar com o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Porque se eu pegar hoje, nós pegamos os valores que os estados estão devendo para a União
fontes do Banco Central, de julho do ano passado, esse valor hoje está em torno de 640 bilhões. São as dívidas dos estados com a União. São Paulo é o maior devedor, com 254 bilhões. O menor devedor é Roraima, com 1,28 bilhões. Mas pela proporção do tamanho da arrecadação de Roraima e de São Paulo, seguramente Roraima deve mais do que São Paulo. Meu estado, Rio Grande do Sul, deve 60, é o quarto devedor. Minas Gerais, 98. Se eu pegar Rio de Janeiro, 90. E o governador Witzel está dizendo, na imprensa está falando, já conversei pessoalmente também com ele, que a forma que o governador anterior negociou, ele não consegue pagar. Está aqui o governador Caiado, que é o quinto devedor hoje, o estado de Goiás, da mesma forma, falando a mesma coisa. Então, esse é um problema que nós temos que trazer, sim, ao governo federal. Eu sei que a dívida aqui é 4 trilhões. Da União, mas os estados estão com problema. No meu estado, especificamente, o governo anterior ficou 4 anos sem conseguir honrar a folha de pagamento. Está ali o professor, está ali o soldado da Brigada Militar, está o policial civil, está o funcionário em geral. Sem falar que ele não consegue fazer investimento, não consegue tomar crédito. Então, esse é um problema para os estados. Senador, como que se chegou a essa situação? O que aconteceu com a folha de pagamento, que ela cresceu ao ponto de o estado não conseguir mais arcar? Aí tem gastos, vamos dizer assim, absurdos. Estou falando de alguma coisa que está há 30 anos em discussão. Vários governos vêm trazendo esse assunto e alguns avanços já ocorreram. Claro que aí a lei de responsabilidade fiscal foi um marco aí. Sim, foi um marco e muitos já estão fazendo o dever de casa, mas precisa mais ainda. Agora, não é só o arroxo, vender estatais, enfim, isso são parte do problema, parte da solução. Agora, o que a gente quer? Trazer essa discussão aqui para o Senado Federal, afinal nós representamos os estados, a federação. Se eu pegar aqui, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tomou, Renata, em valores, um estudioso do assunto, um técnico da Secretaria da Receita do Estado, que o Rio Grande do Sul, em valor de dezembro, havia tomado, 32 bilhões, dezembro de 2017. Pagou 42, devia 58. Então, o que está havendo, quer dizer, a inflação está muito menor do que o juro que está se pagando. Isso vale para um empresário, vale para um profissional liberal, para quem tomar dinheiro em banco e renegociar dívida. Isso é o que os estados estão fazendo. Então, esse desequilíbrio, e sei que outras negociações já foram feitas em governos anteriores, mas nós precisamos abordar esse tema e é o que nós estamos fazendo. Claro que cada estado terá que ver não só a folha de pagamento, mas também o tamanho do estado, porque ele possa focar, assim como no governo federal, focar mais o quê? Em educação, em saúde, em saneamento, enfim, em segurança pública, que são os deveres principais dos estados. Então, essa é a obrigação do estado e a obrigação também da União. Por isso, a gente está trazendo esse assunto para discutir e a Lei Candir, que está para falar também disso, é um ponto, porque desde que foi feito, eu recordo do ano passado, o senador Wellington Fagundes foi presidente de uma comissão de deputados e senadores, eu fazia parte dessa comissão, levantou um valor que os estados teriam recebido 390 bilhões. O que a União repassou? 39. 390 bilhões seria a dívida da União com os estados. O que teriam a receber se fosse repassado? A criação da Lei Candir. Se fosse repassado para os estados. Agora, repassado o quê? 10%. Então, ok. Então, existe também um desequilíbrio. Tem ações do Supremo. Tem Tribunal de Contas da União envolvido nesse assunto. Então, o que nós queremos? Trazer esse assunto à baila novamente e discutirmos. Lei Candir, dívida dos estados, tamanho das dívidas e o que fazer. Acho que nós temos que enfrentar. Não adianta, não, deixa para 2020. Já houve uma proposta do ministro Onyx, do ministro Paulo Guedes, vamos resolver o ano que vem. Mas tem estados, o Caiado ontem ainda estava comigo, nessa última quarta-feira aqui no Senado, e me dizia, Luiz Carlos, eu não aguento mais, o meu estado está ingovernável. Eu falo com o governador do meu estado, Eduardo Leite, da mesma forma. Então, cada governador tem os seus problemas. O Witzel abrindo a boca que não consegue acertar. Então, acho que maduramente... E o TCU dizendo que o governo não teria que arcar com essa dívida mais, considerando que não é uma dívida mais. Por isso, Renata, o que nós temos que fazer? Chama esse assunto para discussão. E nós aprovamos, num primeiro momento, que o ministro Paulo Guedes venha à comissão, está para ser marcado agora no início de março, venha ele à comissão e dê um cenário do Brasil. Depois nós vamos entrar na Lei Candir, depois nós vamos entrar nas dívidas dos estados. Ok, então, isso nós argumentamos. O senador Tasso Gereissati fez uma ponderação que nós repartíssemos o tema. Ele faz um cenário Brasil
O que precisa no Brasil para cobrir os déficits? Déficit ano passado, o déficit geral foi 140 bilhões. O déficit da Previdência é 290 bilhões, ok? Vamos resolver esses impasses, como fazer, qual é a proposta que o governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, tem para corrigir essas distorções da economia e depois nós vamos ajudar e trazer esse tema à discussão. Senador, especificamente em relação à Lei Candir, parlamentares que tiveram encontro com o governador do seu estado, né, da Câmara ou até do estado mesmo, defendem que o apoio à reforma da Previdência seja um apoio condicionado à revisão da Lei Candir. Qual a opinião do senhor a respeito? A minha intenção... A revisão da Lei Candir pode virar moeda de troca na reforma da Previdência? A minha intenção não é esta. O que eu quero resolver, e prometi em campanha, eu era candidato a governador do Rio Grande do Sul, e eu já dizia isso, que nós tínhamos que rever a Lei Candir e deveríamos rever o tamanho da dívida do meu estado. Mas eu chego aqui, eu vejo Minas Gerais, eu vejo Goiás, eu vejo Paraná, eu vejo São Paulo, eu vejo Roraima, eu vejo qualquer estado com esse problema. Então, o que nós temos que fazer? Vamos discutir esse assunto. Eu não estou pensando em usar como moeda de troca, não foi essa a minha intenção, mas sim discutir um assunto que eu sou cobrado no meu estado e seguramente cada governador é cobrado no seu estado. Eu não sei a situação de São Paulo, não é por ser a maior dívida, mas a economia de São Paulo é bem diferente do Rio Grande do Sul, ou de Roraima, ou de Rondônia, ok? Mas tem que resolver, tem que discutir. A minha intenção não é essa, eu quero trazer à discussão esse assunto e eu não posso esperar para o ano que vem, porque no meu estado especificamente, eu tenho uma ação no Supremo de 3 anos atrás, que no momento que cair, já não paga, o Estado não está pagando as parcelas da União. Se cair essa decisão do Supremo, aí já está ruim a situação do meu estado, imagina se cai a decisão do Supremo. Então nós temos que resolver essa questão, né, porque tem que resolver, não é porque tem a reforma da Previdência ou qualquer outra reforma. Eu não estou condicionando isso, eu estou condicionando porque é um assunto imperioso para mim, para o meu estado e para tantos estados da federação. E não havendo acordo com a União em relação a reconhecimento de dívida, em relação a limites de endividamento, o que o senhor imagina que é possível fazer? Porque o Tesouro pede um endurecimento dos limites isso eu sou a favor. De endividamento para os estados. Isso eu sou a favor. Tem empresas no meu estado que, ok, tem que ser discutido e tem que ser vendidas. O governador já está tratando com a Assembleia esse assunto. Como fazer? Tem algumas empresas que já estão na alça da mira para resolver esse impasse, ok? Começa a resolver o problema. Quer dizer, o Estado tem que fazer o dever de casa, ele também tem que fazer. Nós só vim em Brasília e renegociar. Não é isso aqui. Tem deveres de casa com relação à folha de pagamento, com relação às próprias estatais que tem hoje, que os estados terão que rever. Então, isso eu sou favorável também. Agora, em que condições é o que nós vamos discutir nessas próximas semanas aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador Reis, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.